Campina Grande, quinta-feira, 2 de outubro. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para dentro de instantes ouvir outra vez o pastor Antônio Júnior. Mas antes, quero deixá-los com o cantor e pastor norte-americano Ron Kenoly. Deleite-se com esta música e com certeza você sentirá alegria e gozo em sua alma. God's righteousness revealed, the Son of God, the Son of Man, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, expression of God's love, the grace of God, the word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, His kingdom comes, and this kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds, for the majesty and power
Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo número 60. Nós queremos compartilhar esse tema, o brilho da glória de Deus, nesse culto de missões, nesse culto de conscientização missionária. E eu vou usar esse texto do versículo 1 ao versículo 3 para nortear a nossa ministração nesta noite. Isaías 60, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Amém, meus irmãos? Nós vamos então tentar entender aqui o que é esse brilho da glória de Deus, justamente nessa temática sobre missões. Então, o que eu posso já iniciar a dizer aqui é que essa passagem é uma daquelas passagens que nos faz mergulhar em um oceano de inspiração profética do Antigo Testamento. Essa passagem é uma passagem que nos prova de que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, Deus agindo de forma graciosa no seu povo e utilizando o seu povo para expandir a mensagem de salvação para as outras nações. Essa mensagem aqui, ela está justamente nesse contexto. Aqui não é apenas uma poesia, mas aqui a gente pode ver um chamado vibrante, uma promessa gloriosa e um convite irrecusável à ação missionária. Nós precisamos lembrar sempre, irmãos, que o mundo, ele não se cansa de buscar a razão da vida, o preenchimento do seu vazio, e muitas vezes o mundo mergulha em densas trevas de pecado, aonde surge conflito, aonde surge a desesperança, aonde surge a morte. Mas em contraste a essa escuridão, a palavra de Deus nos oferece uma visão brilhante, radiante, um farol de esperança que se eleva acima de todas as sombras do pecado. Isaías capítulo 60, versículo 1 a 3, está nos convidando a fixar os nossos olhos não na escuridão ao nosso redor, mas na luz que irrompe, na glória que se manifesta. O profeta Isaías, em um contexto de cativeiro, um contexto de desânimo para o povo israelense, ele vai então pintar um quadro de restauração, de triunfo que transcende as fronteiras geográficas e temporais. Ele nos transporta para um futuro glorioso, onde a presença de Deus não apenas ilumina, mas atrai a outros povos. E é exatamente nessa atração que reside o coração da nossa temática nessa noite missionária. Porque nós vamos fazer uma pergunta: como podemos ser parte dessa luz? Como podemos facilitar que essa glória seja vista e experimentada por aqueles que ainda vivem nas trevas? O que o Espírito Santo pode então nos usar e fazer com que outros sejam iluminados ao longo, irmãos, daquilo que nós vamos ministrar para esse povo, para esse mundo que está em densas trevas? Eu penso então que esse texto abre os nossos olhos e abre o nosso coração para a magnitude do chamado de Deus para nós, para a sua igreja. E aí nesse versículo 1, quando diz: dispõe-te ou levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. A gente vê aqui um imperativo divino: levanta-te, resplandece. Esse primeiro versículo então é um clamor, uma ordem divina,
aonde carrega a urgência e o propósito. Levanta-te, resplandece. O profeta, ele não está sugerindo, ele está ordenando. A quem essa ordem então é dirigida? Primeiramente, lógico, o contexto do texto é dirigido a Sião, ao povo israelita, ao povo de Deus. Mas à luz do Novo Testamento, essa ordem é direta à igreja, ao novo Israel, a cada um de nós que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, quando vemos esse imperativo, levanta-te e resplandece, tome para si essa ordem divina. Você precisa levantar, você precisa resplandecer. Levanta-te, levanta-te da apatia e vai à ação. É o contexto aqui que a gente pode entender, de um contexto de prostração. Lembre-se, Sião, no tempo de Isaías, estava prostrada, humilhada no exílio. Era um povo que havia perdido a sua vitalidade, a sua esperança, a sua identidade. Espiritualmente, eles estavam em uma espécie de sono profundo. Eles estavam apáticos. E aquilo impedia de ver o plano de Deus, o plano maior de Deus, em todo aquele contexto de exílio, de sofrimento, de cativeiro. E aí esse chamado é para que ele se levantasse para um erguimento. Levanta-te. Esse chamado para sair da inatividade, da complacência, do desânimo. É um chamado para abandonar a prostração espiritual, o egoísmo e a visão limitada. Para a igreja hoje, levantar-se significa despertar para a urgência da grande comissão, sair da zona de conforto, romper com a rotina que nos cega para as necessidades do mundo ao nosso redor. Significa deixar de ser uma igreja voltada para si mesmo e se voltar para fora, para as nações. Pensemos em quantos irmãos e irmãs ainda estão deitados espiritualmente, desenganjados, sem paixão pela causa de Cristo. E esse versículo então é um despertador. Desperta, levanta-se. E quando ele usa a expressão resplandece, é um fruto de uma vida iluminada. Porque ele passa então, quando ele resplandece, ele passa a ser essa fonte de luz. Porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Aqui podemos entender que não somos uma fonte de luz, mas a luz de Deus brilha a partir de nós. Aleluia. É a luz que nos capacita a resplandecer, não emanando de nós, de nossas virtudes ou habilidades. Ela vem do Senhor. É a sua luz, é a sua glória que nasceu sobre nós. Cristo é a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele é o sol da justiça, como diz Malaquias capítulo 4, versículo 2. E essa natureza do resplendor, resplandecer então significa refletir essa luz. Nós não somos como uma estrela que brilha por si mesma, mas nós somos astros que refletem o brilho das outras estrelas, ou da estrela que é a estrela da manhã, o sol que brilha na manhã, que é a representatividade do próprio Cristo. Nossa vida, nossas palavras, nossas ações, elas devem ser um espelho da glória de Deus. Você já pensou nessa responsabilidade, irmãos? Eu e você, cada um de nós individualmente, nós somos esse espelho que reflete a glória de Deus. Ele nos chamou para isso. Então, quando nós estamos num ato, por exemplo, que a gente riu aqui, dos irmãos alegres e felizes, na praça lá de Tavares, fazendo aquele momento de culto, mas aquilo é tão significativo, irmãos, porque aquilo ali de fato é a luz do Senhor brilhando. Eu não sei
qual vida foi impactada. Mas pense comigo, irmãos, em toda aquela ação em que a gente foi para Tavares, em toda a ação então que a missionária Francinete foi juntamente com Rebeca, em toda a ação que os projetistas missionários foram lá para Parnamirim, tudo isso, irmãos, impactou pelo menos uma vida. E isso valeu todo o investimento, todo o sacrifício, todas as orações, porque foram espelhos da glória de Deus. Mas o espelho da glória de Deus não vive apenas também dessas ações, mas eu penso, irmãos, que é quando vivemos em santidade, é quando nós vivemos em amor, é quando nós vivemos em obediência, é quando nós vivemos em serviço. Quando a glória do Senhor nasce sobre nós, nós somos transformados à sua imagem, e essa transformação se torna visível. Isso tem uma relação com missões. Não podemos levar a luz a outros se nós mesmos não a possuímos, ou se a escondemos debaixo de um alqueire, como diz lá em Mateus capítulo 5, verso 15. O resplendor da igreja não é opcional, é a condição para que o mundo veja a Deus. Uma igreja que verdadeiramente reflete a glória de Deus, ela será naturalmente uma igreja missionária. Porque o brilho de Deus não pode ser contido, ele não pode ser escondido. Esse brilho transborda, o seu resplendor é o testemunho silencioso e poderoso que atrai corações. No verso 2 a gente vê a seguinte coisa: porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E este versículo, ele nos apresenta justamente esse contraste dramático. Uma imagem vívida da condição do mundo e da supremacia da glória divina. De um lado dessas trevas, e de outro a gloriosa luz do Senhor. E isso faz nos entender sobre a realidade das trevas e da escuridão. A condição humana sem Deus é essa condição, e que Isaías também diz aqui, o pecado ele traz numa condição de trevas, densas trevas, escuridão. Essas trevas, essa escuridão representando o pecado, representa também a ignorância espiritual, a alienação de Deus, a moralidade corrompida, a desesperança e a morte espiritual que está na humanidade sem Cristo. Vivemos então em um mundo onde a escuridão se manifesta na injustiça social, nas guerras, na idolatria, nos vícios, no materialismo, numa profunda crise de identidade e de propósito. Pessoas em todos os lugares, em todas as culturas, estão presas nessa escuridão, buscando significado em lugares vazios. Interessante que nessa mesma temática, hoje, eu não sei, talvez o celular sempre está escutando o que a gente está falando, e quando a gente abre as redes sociais, aparece na nossa timeline alguma coisa que a gente falou. E hoje apareceu mais uma vez uma coisa que eu sempre falo, quando eu digo que as pessoas na escuridão, em densas trevas, estão procurando a divindade. Eu falei isso lá em Tavares semana passada, e hoje aqui eu repito, porque hoje eu vi de novo. Eu vi um casal viajante que eles estavam indo e foram visitar o Templo dos Ratos lá na Índia. E o Templo dos Ratos é várias edificações onde os ratos são cultuados, onde os ratos são alimentados e onde as pessoas se alimentam com os... Sim, eles não só se alimentam, mas eles fazem a comida. E de repentemente ele mostrou, ele passando então a câmera, ele mostrou o pessoal preparando a comida, os ratos em cima da farinha, passando por todos os lugares. E outra, ele disse, não pode entrar calçado, tem que entrar descalço. Descalço. A cegueira espiritual leva a isso. A cegueira espiritual leva a isso. E o que é que a gente faz? Ficar com nojinho?
Talvez, irmãos, o nosso vizinho não esteja pisando em cocô de rato, mas esteja na mesma situação daqueles que estão pisando em dessas trevas. Então, esse texto aqui ele me leva a refletir sobre a urgência da missão. A constatação dessas trevas não nos deve paralisar, mas nos impulsionar. E aqui eu clamo para a igreja. Vamos ser esses impulsionadores de missões. Amém? Irmãos, missões não fazem de bolso vazio. Missões se faz com investimento pesado. A minha viagem para a Espanha, eu alcei ela em 8 mil reais, mas foi muito mais. Porque teve algumas outras coisas extras. Só uma viagem para fazer um projeto, para fazer a visita de um casal e voltar para cá. Fazer missões requer investimento pesado. Eu me lembro que antes de ir, muitos irmãos queridos chegaram junto, ofertaram aquela oferta de amor. A gente sentiu o amor do Senhor entrando ali na nossa conta, pagando algumas coisas. E eu e minha esposa em casa, juntamente com a família, e conversávamos o tempo todo, brincando. E o cartão. Eu viajei em maio, voltei e o cartão já foi pago 2 vezes. Glória a Deus. Não paguei juro nenhum. Isso é o que, irmãos? É a confirmação de que tudo aquilo que nós investimos na obra do Senhor, Ele não vai nos deixar na mão. A gente precisa sair dessa visão tacanha para ir para uma visão ousada. Não é fazer coisas irresponsáveis, mas é ter ousadia de que, Senhor, se o Senhor está abrindo essa porta, se o Senhor está nos direcionando, Senhor, me perdoe, porque eu estou com a visão tacanha, mas me impulsiona para ter uma visão ampla. Milhões vivem e morrem a cada dia, sem nunca ter ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo. Eles estão nas trevas, e as trevas não se dissiparão por si mesmas. Elas só se dissiparão se eu e você chegarmos lá, ou enviar alguém. A compaixão de Cristo pelas multidões, conforme Mateus 9,36, deve ser a nossa compaixão. A visão de Isaías nos lembra da urgência da evangelização, até mesmo transcultural e local. É urgente, é para hoje, é para agora. E aí nós aprendemos sobre também essa supremacia da glória do Senhor, essa promessa inabalável. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Em meio à profunda escuridão, surge a promessa de Deus. Porque essa conjunção mais é importante aqui. Ela estabelece um contraste absoluto. As trevas podem cobrir a terra, mas elas não podem apagar a glória de Deus sobre o seu povo. Aleluia. Irmãos, a igreja de Cristo, ela sempre será o remanescente nesse mundo tenebroso. A igreja de Cristo sempre será a resposta da moralidade, da retidão e da santidade. A igreja de Cristo é a razão desse mundo ainda não ter se acabado. A igreja de Cristo, nós, como somos acusados, né? Os reacionários. Como somos acusados os conservadores. Como somos acusados os retrógrados. Se não fosse nós, a humanidade já tinha se acabado. A igreja é esse foco de luz nesse mundo tenebroso. E como diz o texto, né? O Senhor mesmo virá surgindo como o nascer do sol, dissipando a escuridão sobre o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que acordam antes de amanhecer, antes da luz do dia, e saem para o lado de fora. Esses dias aqui, nesse mês de junho, quem teve a oportunidade de amanhecer
antes das 5 horas e ver o sol nascer, ou os primeiros raios do dia nascer. Quando lê um texto desse, lembra logo dessa cena. Essa semana, por 2 vezes, eu tive a oportunidade de acordar antes do sol nascer e estar num lugar onde eu pude contemplar o horizonte, o sol surgindo, os raios solares surgindo e iluminando a cidade. Ou seja, de onde eu estava, via na janela, uma janela grande e ampla, só via pequenas faixas de luzes das luzes da noite. Mas quando começavam os primeiros raios e o sol aparecendo, a gente começava a ver os detalhes da cidade. Esse é a comparação do brilho do Senhor. Não fica um canto, um lugar, sem que essa luz possa chegar. E Ele está dizendo que o que dissipa essa luz é quando o seu povo se levanta, porque Ele está sobre nós. Essa visibilidade da glória. A glória do Senhor não será apenas uma experiência interna, ela se verá sobre ti. Isso significa que a presença e o poder de Deus se manifestarão de forma perceptível através da vida da igreja. Espero a sua compreensão. O motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção é que o nosso programa só tem a duração de 30 minutinhos. Mas eu aproveito nesses instantes finais para fazer um pedido a você, internauta, telespectador que está conosco. Divulgue o nosso programa. Por onde eu tenho passado e onde tenho chegado, há muitas pessoas que perguntam se o programa saiu do ar. Antigamente, nosso programa era exibido em canal aberto. Porém, depois nós passamos a exibir o nosso programa através da TV Master, TV a cabo, canal 20, direto de João Pessoa, e também no YouTube. Então divulgue o nosso programa para que muitas pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus, as boas novas de salvação, conforme ouvimos dentro de instantes, há poucos instantes, com o pastor Antônio Júnior. Portanto, você que está conosco, nos ajude a divulgar o nosso programa. Há muitas pessoas que poderiam ter ouvido esta palavra ministrada nessa manhã e não tiveram, por conta de não saberem que o nosso programa continua no ar, na TV Master, TV a cabo, canal 20 e também no YouTube. Agradecemos a todos quantos estiveram conosco e nós vamos encerrar o nosso programa com esta belíssima música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. E até amanhã, se Deus quiser. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele deu o céu, para cada rio Ele deu um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas o venceu mandar, as aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu
os mandar ir.